Olá, meus alunos, bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Margarete Werneck. Para quem está matriculado na Faculdade Sudamérica, procura no seu material didático os títulos Ciclo de Krebs e Cadeia Respiratória. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da via glicolítica. Então eu preciso que vocês tenham em mente a estrutura da mitocôndria e os conteúdos da aula passada, que foram glicólise e formação de grupo acetil, ok? A via glicolítica vai continuar pela entrada do grupo acetil ligado à coenzima A, formado no citoplasma da célula, vai entrar lá na matriz mitocondrial. Lá na matriz mitocondrial estão as enzimas para fazer os 8 passos do ciclo de Krebs. A gente chama de ciclo porque o primeiro intermediário que é necessário para reagir com o grupo acetil é regenerado, é formado novamente no último 8º passo do ciclo. Cada grupo acetil vai precisar dar uma volta completa no ciclo para terminar o aproveitamento energético da glicose. Então, cada grupo acetil vai passar pelo ciclo uma vez. Para finalizar uma molécula de glicose é preciso 2 voltas no ciclo. Os 8 passos do ciclo estão descritos detalhadamente com todas as enzimas e reações lá no seu material didático. Então, olhe, estude, verifique, porque eu descrevi com todo o cuidado para facilitar a sua compreensão. Nos 8 passos vão ocorrer, em linhas gerais, reações de descarboxilação e desidrogenação. No primeiro passo, o grupo acetil que vai sair lá do citoplasma e chegar na matriz mitocondrial vai reagir com um intermediário do ciclo chamado oxalacetato. O oxalacetato, reagindo com o grupo acetil, forma uma molécula chamada citrato. O ciclo de Krebs também é chamado ciclo do citrato ou ciclo do ácido cítrico. No passo 2, o intermediário citrato vai sofrer uma isomerização, uma troca de posições dos grupos químicos dentro da própria molécula, formando o isocitrato. Nos passos 3 e 4, o isocitrato vai passar por modificações, perdendo os 2 carbonos. No passo 3 vai sair o primeiro carbono ligado ao oxigênio na forma de CO2, por isso que o oxigênio é regulador do ciclo. E no passo 4 a mesma coisa, vai acontecer a quebra de ligação, liberação do segundo carbono na forma de CO2 e nessa brincadeira vão ser liberados elétrons energizados que vão ser capturados pelo NAD. No passo 5, o intermediário formado, succinil coenzima A, vai quebrar uma ligação com energia suficiente para a síntese de um ATP. Na verdade, vai se formar um GTP que rapidamente é convertido a ATP. No passo 6, ocorre mais uma liberação de elétrons energizados, só que num nível um pouco mais baixo de energia, e a gente vai entender lá na cadeia que é capturado pelo FAD. Os passos 7 e 8 são para a regeneração do oxalacetato, sendo que no passo 8 também acontece a liberação de elétron energizado capturado pelo NAD, fechando o ciclo com a regeneração do oxalacetato. O saldo energético do ciclo é 1 ATP para cada grupo acetil, mais uma molécula de FAD e 3 moléculas de NAD. Se a gente for considerar uma molécula de glicose, a gente vai considerar 2 voltas no ciclo e esse rendimento então vai dobrar. 2 ATP, 2 FAD e 6 NAD. Se a gente pensar que o objetivo das vias metabólicas é a produção de ATP, a gente já chegou à conclusão de que diretamente na forma de ATP rende muito pouco glicólise e ciclo de Krebs. O que a gente vai entender agora é como que a cadeia respiratória, a última parte da respiração celular, é onde vai acontecer a síntese de ATP em maior quantidade. Se a gente considerar uma molécula de glicose, chegam na cadeia respiratória 10 moléculas de NAD e 2 moléculas de FAD.
esses elétrons energizados que NAD e FAD trouxeram para a cadeia vão passar pela cadeia e vão ceder energia para a síntese de ATP. A cadeia respiratória é composta por citocromos e quinonas, 4 complexos proteicos grandes que compõem a membrana interna da mitocôndria. Então, a cadeia respiratória é componente da membrana interna da mitocôndria. É por isso que a gente diz que a cadeia ocorre nas cristas mitocondriais. Vamos entender então como é que esses elétrons geram energia para a síntese de ATP. A cada elétron que é deixado na cadeia pelo NAD ou pelo FAD, eles dão saltos para níveis energéticos mais baixos, eles vão perdendo energia. Essa energia que os elétrons energizados perdem quando eles caem de nível energético é suficiente para transporte ativo, para bombear um par de prótons para o espaço intermembranas. Então, cada vez que o elétron cai o nível energético, ocorre transporte, bombeamento de um par de prótons na forma de H+, do espaço intermembranas da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, certo? Cada elétron trazido por NAD consegue bombear 3 pares de prótons. Cada elétron trazido por FAD consegue bombear 2 pares de prótons. Cada par de prótons fornece energia suficiente para a síntese de 1 ATP. Então, indiretamente, NAD fornece energia para a síntese de 3 ATP e FAD fornece energia para a síntese de 2 ATP. Ao final da cadeia, os elétrons vão chegando no nível energético mais baixo e eles são capturados pelo oxigênio, que se combina com hidrogênios formando uma molécula de água. Tá, a gente ainda não explicou como o ATP é sintetizado. Vamos lá. Cada par de prótons que é liberado para o espaço intermembranas vai gerando uma diferença, um potencial eletroquímico. O que acontece? Cada vez menos H+ vai ficar dentro da matriz mitocondrial e cada vez mais íons H+, mais prótons, vão se acumular no espaço intermembranas. Até num ponto que os prótons que estão no espaço intermembranas vão forçar a passagem de volta à matriz mitocondrial. Só tem um caminho para eles fazerem isso, que é o 5º complexo da cadeia respiratória, que é chamado de ATP sintetase. A ATP sintetase, pelo nome já dá para saber o que ela faz. Ela consegue converter a energia desse influxo de prótons para a síntese de ATP. Ela funciona como uma turbina de hidrelétrica. Na turbina hidrelétrica, passa água pelo rotor da turbina, gera energia cinética, que é convertida em energia elétrica. No caso da ATP sintetase, o influxo de prótons gera energia cinética, que é convertida em energia química. A cada par de prótons, um ATP é sintetizado. Ótimo! Então a gente já entendeu como funciona a cadeia, já entendeu como funciona o ciclo e o balanço geral da via glicolítica está no material de vocês. Eu preparei bem direitinho, considerando as condições, tem uma discussão lá sobre o que é calculado e as condições normais no sistema vivo de síntese de ATP através da cadeia respiratória. Então tá tudo bem explicadinho lá. Deem uma olhada porque a gente vai discutir melhor no nosso webinar. O que é que a gente precisa ter em mente para finalizar essa aula? Que os passos metabólicos são dependentes uns dos outros, que nem toda a energia é sintetizada na forma de ATP, que existem condições para um determinado passo ocorrer e outro determinado passo ocorrer, e que o metabolismo é econômico, equilibrado, complexo e muito eficiente. Na próxima aula, a gente vai falar das vias acessórias,
de outras vias metabólicas que convergem para a via glicolítica, quer dizer, que tem passos em comum com a via glicolítica. Muito obrigada por assistirem a aula de hoje. Agradeço pelo like, pela inscrição no canal e eu estou sempre pronta a ajudar. Até o nosso webinar. Tchau!